Gente, tudo bem com vocês, mano? Eu tô começando o primeiro vídeo, vou ficar outro pra cá, e vocês estão me vendo aqui, ó, tem 6 voltando. Ó, eu vou mostrar um bug novo que eu vi aqui. Acabou de sair o bug, mano, acabou de mostrar esse bug novo, não sei o que vai fufar. Mostrando, eu já vou tentar fazer. Eu acho que você tá vendo aquele telinha do jogo, e que chegou a mensagem, vou tirar essa mensagem logo. Na hora que eu já voltando aqui a partida, eu volto com você, né? Mano, voltei com a partida aqui. O bug acontece bem aqui, bem da avião. E eu vi de um cara lá que é de outra língua, mano. Aqui, bem aqui, ó, acontece. Eita, tá difícil de marcar, tá difícil. Ó, eu vou pular. Ô, mano, eu tô com essa roupa aqui que eu tava tomando uns caras. Então, eu vou fazer um vídeo então. Logo menos eu vou pôr outra roupa, com uma roupa mais bonitinha. Acho que eu vou começar só a usar a capetinha. Quer jogar comigo? Não sei. Ainda bem que eu tive um short. Mano, olha aqui. Na hora que vocês. Que o bug dá certo, mano, vocês se inscrevem. Pode ser? Esse vai ser o desafio. Eu tô olhando pro lugar errado, mas você tá achando que eu sou vesgo. Eu vou de vesgo. Vesgo. Aqui que eu vejo com gente. É não de que eu tô olhando. Deixa eu subir aqui pra frente. Eu vou esses dois daqui a pouquinho aqui. É por isso que eu vou mostrar. Gente, não vai dar certo. Filho da mãe. Eita, vai atrapalhar meu burro. Cabra chato. Calma. Cala sua boca. Mano, tem esse bug também, se você quiser aprender, ó. Ensinar pra vocês, ó. Muito fácil, ó. Ó. Às vezes eu tampo por causa do meu dedo aqui. Ó, você tá vendo o tamanho do meu botão, né, com o meu dedo. Ó, tira o som. Aqui é fácil. Ó, você corre e desliga o teu Wi-Fi. Desliga o teu Wi-Fi. Mano, tá cheio de cara aqui, mas eu vou tentar fazer, tá, gente? Ó. Eu vou correr. Corre para dar sorte. Olha, lembrando que dá certo, vocês vão ter que se inscrever no canal, hein? E dar like também no vídeo, hein? Eu não sei que já vai dar. Mas ninguém mais faz que não dá, eu vou tentar de novo. Mas você tem que, ó, ainda lembra que é nosso desafio, que dá certo. Na segunda, na primeira chance, vocês já se inscrevem. Correr aqui. Ó. Wi-Fi não tá voltando, voltou. Eu voltei, tô olhando já. Tô olhando. Ó, deu certo. Gente, aqui dentro. Aqui, ó. Viu? Saí lá dentro. Tava aqui, ó. Dá pra fazer dentro? Eu acho que tá assim, mano. Você fica ali, ó. O quadradinho ali já era. Ó, vou fazer de novo. Se inscreve já no canal, hein? Deu certo já. Fazer de novo. Só pra vocês verem. O vídeo bateu quanto tempo já? Só 3 minutos. Depois que eu fazer, eu vou continuar fazendo um vídeo aqui. Ó, vocês têm que gostar do meu vídeo, galera. Vocês não gostam dos vídeos que os outros postam, sei lá. Vocês é mal-humorado, eu já vou ligar, tô nem aí, não. Deixa eu ver aqui. Mano. Minha boca gorda. Minha bochecha. Sou gordo. Não sou gordo, não. Eu não, mas... deixa eu ver, não deu certo, não corri certo, ó. Ó, vocês tem que fazer assim, ó. Vocês tem que correr curvado pra cá. Na hora que vocês for correr, vou falar certinho pra vocês fazerem certinho, tá? Vocês correm, e vocês correm curvado, do jeito que vocês estavam correndo lá, assim, ó. Vou botar já, eu acho que já vai dar certo. Ó, presta atenção. Ó, o pingue caindo.
Ó, tá voltando. 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 Ih, pulei e caí aqui em cima, gente. Viu? Deu certo, gente. Tem que fazer daquele jeito. Você viu, né? Do jeito que eu fiz. Tá, agora eu vou jogar a partida aqui de boa. Vocês aí ver. Ó, esse book também tem. Ó, você clica 2 vezes aqui. Vai clicando. Pronto, só tá fazendo mais barulho. Tenho que deitar, né? Mas tem que procurar uma coisa. Pra não fazer mais barulho aqui, assim, ó. Não é assim. Tem que ficar. Cuidar aqui. Pera um pouquinho. Vou tirar aqui. Tô pegando muita mensagem. O que é vocês que tá mandando mensagem, hein, gente? Tá me dando tiro de pistola. Ei, gente, ó, tá seu tempo. Foi mal, desculpa. Não vai acontecer mais. Vou tentar não acontecer mais isso. É difícil porque o que eu posso estilar daqui vai atrapalhar muito mais. Deixa eu fazer lado aqui rapidinho. Mano, tem vídeo meu que eu tô com outras roupas, mano, que eu vou... Aqui, vai estar na frente desse vídeo, mano. Eu tô demorando muito pra postar meus vídeos porque eu tô meio loucão, sabe? Tô mentindo, vai. Pronto, tá safe. Vou mudar de posição, não vocês me verem, tá? Aí, ó, vocês vão me ver aqui no meio, ó. Mano, eu tô falando uma voz fina. Minha voz é fina, mas eu tô falando uma voz mais fina ainda. Mas vamos jogar aqui de boa, fazer o que, né? Tem alguma coisa aqui? Não tem nada aqui. Gente, desculpa que você está achando que eu sou noob, gente. Fazer um vídeo meu jogando enquete. Gente, vocês estão aqui, rank? Manda aí no comentário que você vai ver o vídeo, tá? Que é pouca pessoa que vai ver, porque no canal nem criei o canal direito ainda. Foi pouco tempo que eu vou jogar aqui de boinha. Eu tô de uma mano. Manos, eu fui pegar de mais 2 hoje, mas aí eu fumei. Eu fiz umas morradas no meio das partidas e não consegui pegar ainda. Não sei se eu quero. A vida se rouba também, não sei se eu derrubo a vida. Gastar um pouquinho de bala. Mano, tava postando esse aquele bug da Factory, mano. Eu fui um dos primeiros a ver, eu, meu irmão. Mas agora eu nem vou fazer porque já tá muito famoso, já vai acabar esse bug. E não vou ensinar pra vocês porque tá dando ban, mano. Não quero que vocês tomem ban. Mas tem como te fazer do mesmo jeito. Mas em outras coisas, tipo aqui, ó, que eu vou tentar fazer agora, ó. Não sei que dá certo, tá, galera? Vou parar aqui, ó. Vou tentar fazer um. Eita, vamos pôr de colete. Deixa eu ver que tem uma menina aqui. Não tem nada de mim. Mas tem uns. Vamos ver aqui. Vamos ver se consigo subir em cima do carro já. Vou tentar fazer daqui mesmo. Vou procurar um lugar pra mim. Isso aí aqui. Eu não consigo. Aqui na frente. Agora minha rua tá uma gritaria, gente. Que está brincando. Mano, eu vou ensinar 2 bugs no próximo vídeo. Vai sair amanhã, vai sair depois da manhã.
Vou postar esse vídeo. No outro dia, vai sair, que nem amanhã, vai sair. Dois jeitos de sair de cima da Factory sem uma dona, mano. Vai ser só bug, não vai ser nenhum jeito tipo que não é bug. Só bug. Mas, gente, eu acho que não dá ban, eu acho. Tem gente que tá fazendo um lá que tem a certeza absoluta que não dá ban por causa do gel 100% seguro. Mas é bem difícil você cair lá em cima e pegar gel. Você conseguir gel. Aquele jeito de subir não precisa ensinar mais, porque tem muita pessoa já ensinando. E quem tá ensinando, para com isso, que tá dando ban. Vocês querem tomar ban? Não, né? Então para com isso, mano. Quem tá vendo esse vídeo que faz de YouTube e postou esse vídeo, não posta, mano. Tira aquele vídeo. Esse que eu vou fazer aqui dá ban, mano. É tipo, não faz. Se não fazer. Mas acho que não vai ter um ban. Ih, não deu. Vamos andar. Vamos andar. Oh, corre. Tinha um cara lá atrás que tava tirando meu carro, deixei ele à toa. Mano, eu não tô matando ninguém. Por quê? Por que não? Por que eu não tô matando? Sou noob. Mano, minha câmera tá muito feia, credo. Mano, eu tô coçando o nariz, tá? Aqui, ó, coçando aqui, ó. Ele tá vermelho aqui. Gente, tô medo. Esse outro bug também que eu vou ensinar. Vou ensinar. Tem uns vídeos pra postar, tem um bug que eu vou mostrar também. Não é um bug, é uma estratégia que dá certo. Tem muita coisa que eu já postei, quer dizer, que eu já gravei e eu vou postar primeiro que esse vídeo. Isso tá sendo muito bom. Credo. Eu tenho que fazer bug, já que eu não tô fazendo nenhuma aqui, né, galera? Mano, eu vou jogar ranqueada também, gravar pra vocês ranqueada. Fazendo bem desse jeitinho aqui, ó. Escondidinho, jogando safe do Pit Rape, jogando fino escondido do fino. Tá lança. Será que eu pego? Eu vou pegar, aliás. Mano, aqui é o clássico que eu queria fazer. Ensinar esse bug que ranqueado, os caras atrapalham muito. Tem muito cara caindo lá na Forja, mano, mas que vocês aí são bom, que vocês são meio, tipo, vocês estão platina 2, platina 3. Dá pra vocês fazer, mano, dá pra vocês fazer. Mas que vocês são Dima, mano, vocês tem que saber jogar, Dima. Vocês tem que saber jogar. Senão você vai tomar uma na boca. O cara pegou, com certeza pegou a tal da... Ai, estamina cheia. A tal do lança. Também peguei a tal do lança. Tem um cara ali. Opa, tem um cara ali, ó. Você vai tomar uma na boca. Vamos já. Você viu, né? Vai bem na boca. Opa, outro lá. Vai tomar na boca também. Não vai não. Filho da mãe.
Ele morreu, mano. Não, finalzinho. Já bateu os 15. Nossa, o vídeo vai ficar muito longo, mano. Vamos ver. Ele no finalzinho. Toma uma lança na boca. Meu Deus, filho da mãe. Então é muito bom de loot. Esse cara é muito bom, mano. Aí, final. Morreu. Não morreu. Usa kit. Usa mais um. Não. Ah, você vai pegar o save do Pedolepe e você vai tentar puxando ele franqueado. Isso, franqueou errado, morreu. Beijo na bunda. Eu esqueci de dar like. Foi like. Mas não, o vídeo vai ficar mais. Que isso? Mano, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham